Conceitos e finalidades. 1.1 Conceitos. São inúmeros os conceitos sobre pesquisa, os estudiosos ainda não chegaram a um consenso sobre o assunto. Segundo Ashtivera, 1979, p. 9, 12, o significado da palavra não parece ser muito claro ou, pelo menos, não é unívoco, pois há vários conceitos sobre pesquisa, nos diferentes campos do conhecimento humano. Entende ainda que o ponto de partida da pesquisa encontra-se no problema que se deverá definir, examinar, avaliar, analisar criticamente, para depois ser tentada uma solução. De acordo com o Webster's International Dictionary, pesquisa é uma indagação minuciosa ou exame crítico e exaustivo na procura de fatos e princípios, uma diligente busca para averiguar algo. Pesquisar não é apenas procurar a verdade, é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos. Underheg, 1978, p. 28, vai além. Para ele, a pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento. A pesquisa, portanto, é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. A pesquisa tem para Rummel, 1977, p. 3, dois significados. Em sentido amplo, engloba todas as investigações especializadas e completas; em sentido restrito, abrange os vários tipos de estudos e de investigações mais aprofundados. Abremo, 1979, p. 25, aponta a existência de dois princípios gerais, válidos na investigação científica, que podem ser assim sintetizados: objetividade e sistematização de informações fragmentadas. Indica, ainda, princípios particulares, aqueles que são válidos para a pesquisa, em determinado campo do conhecimento, e os que dependem da natureza especial do objeto da ciência em pauta. A pesquisa tem importância fundamental no campo das ciências sociais, principalmente na obtenção de soluções para problemas coletivos. O desenvolvimento de um projeto de pesquisa compreende os seguintes passos: a. Seleção do tema ou problema para a investigação. b. Definição e diferenciação do problema. c. Levantamento de hipóteses de trabalho. d. Coleta, sistematização e classificação dos dados. e. Análise e interpretação dos dados. f. Relatório do resultado da pesquisa. 1.2 Finalidades. A finalidade da pesquisa é descobrir respostas para questões, mediante a aplicação de métodos científicos, afirmam Celtis, Jalda, Deutsch-Cook, 1965, p. 5. Esses métodos, mesmo que, às vezes, não obtenham respostas fidedignas, são os únicos que podem oferecer resultados satisfatórios ou de total êxito. Para Trujillo-Ferrari, 1974, p. 171, uma pesquisa tem como objetivo tentar conhecer e explicar os fenômenos que ocorrem no mundo existencial, ou seja, como esses fenômenos operam, qual a sua função e estrutura, quais as mudanças efetuadas, por que e como se realizam, e até que ponto podem sofrer influências ou ser controlados. São duas as finalidades da pesquisa. Para Bunge, 1972, p. 9 Acumulação e compreensão dos fatos levantados. Esse levantamento de dados se faz por meio de hipóteses precisas, formuladas e aplicadas sob a forma de respostas às questões, problema da pesquisa. A pesquisa sempre parte de um tipo de problema, de uma interrogação. Dessa maneira, ela vai responder às necessidades de conhecimento de certo problema ou fenômeno. Várias hipóteses são levantadas e a pesquisa pode invalidá-las ou confirmá-las. As finalidades da pesquisa apontadas por Trujillo-Ferrari, 1974, p. 173174, são: a. Pura. As pesquisas puras visam melhorar o conhecimento, pois permitem o desenvolvimento da metodologia, na obtenção de diagnósticos e estudos cada vez mais aprimorados dos problemas ou fenômenos. Exemplo: teoria da relatividade. b. Prática. Pesquisas práticas são aplicadas com determinado objetivo prático. Exemplo: aplicação da energia nuclear. Celtis, Jalda, Deutsch-Cook, 1965, p. 61, entendem que são finalidades das pesquisas: a. Familiaridade em relação a certo fenômeno ou obtenção de novos esclarecimentos sobre ele, visando ao desenvolvimento de hipóteses ou à formulação de um problema preciso. b. Exatidão na representação das características grupais, individuais ou de situações. c. Frequência de um fenômeno ou de determinado tipo de relações. d. Análise de hipóteses causais. Os planos de pesquisa variam de acordo com sua finalidade. Toda pesquisa deve basear-se em uma teoria, que serve como ponto de partida para a investigação bem-sucedida de um problema. A teoria, como instrumento de ciência que é utilizada para conceituar os tipos de dados a serem analisados. Para ser válida, deve apoiar-se em fatos observados e provados, resultantes da pesquisa. A pesquisa dos problemas práticos pode levar à descoberta de princípios básicos e, frequentemente, fornece conhecimentos que têm aplicação imediata. 2 Características, campos e tipos de pesquisa. 2.1 Características. Tomando Best, 1972, p. 8 e 9, como base, podem-se resumir as características da pesquisa da seguinte maneira. 2.1.1 Procedimento sistematizado. É aquele por meio do qual novos conhecimentos são coletados.
A pesquisa não é apenas confirmação ou reorganização de dados já conhecidos ou escritos nem mera elaboração de ideias, ela exige comprovação e verificação. Dá ênfase ao descobrimento de princípios gerais, transcende as situações particulares e utiliza procedimentos de amostragem, para inferir algo para a totalidade ou conjunto da população. 2.1.2 Exploração técnica, sistemática e exata. O investigador, baseando-se em conhecimentos teóricos anteriores, planeja cuidadosamente o método a ser utilizado, formula problema e hipóteses, registra sistematicamente os dados e os analisa com a maior exatidão possível. Para efetuar a coleta dos dados, utiliza instrumentos adequados, bem como emprega todos os meios necessários, a fim de obter maior exatidão na observação humana, no registro e na comprovação de dados. 2.1.3 Pesquisa lógica e objetiva. Deve utilizar todas as provas possíveis para o controle dos dados coletados e dos procedimentos empregados. O investigador não se pode deixar envolver pelo problema, deve olhá-lo objetivamente, sem emoção. Não deve tentar justificar ou buscar somente os dados que confirmem suas hipóteses, mas comprovar, o que é mais importante do que justificar. 2.1.4 Organização quantitativa dos dados. Os dados devem ser, quanto possível, expressos em medidas numéricas. O pesquisador deve ser paciente e não ter pressa, pois as descobertas significativas resultam de procedimentos cuidadosos e não apressados. Isentando-se de fazer juízo de valor, deixa que os dados e a lógica levem à solução real, verdadeira. 2.1.5 Registro meticuloso e detalhado da pesquisa. Ao elaborar o texto da pesquisa ou relatório, faz-se referência à metodologia utilizada, assim como à bibliografia. A terminologia também deve ser cuidadosamente definida e os fatores limitativos apontados. Todos os resultados são registrados com a maior objetividade possível. Conclusões e generalizações devem ser feitas com precaução, levando-se em conta as limitações da metodologia, dos dados recolhidos e dos erros humanos de interpretação. 2.2 Campo da pesquisa social. A pesquisa social é um processo que utiliza metodologia científica, por meio da qual se podem obter novos conhecimentos no campo da realidade social. O American Journal of Sociology publicou um esquema organizado pela Sociedade Americana de Sociologia, indicando o campo que a pesquisa social abrange, Anderegg, 1978, p. 30. 1. Natureza e personalidade humanas. 2. Povos e grupos culturais. 3. A família. 4. Organização social e instituição social. 5. População e grupos territoriais. A. Demografia e população. B. Ecologia. 6. A comunidade rural. 7. A conduta coletiva. A. Periódica. B. Recreação, comemorações, festivais. 8. Grupos antagônicos e associativos. A. Sociologia da religião. B. Sociologia da educação. C. Tribunais e legislação. D. Mudança social e evolução social. 9. Problemas sociais, patologia social e adaptações sociais. A. Pobreza e dependência. B. Crime e delinquência. C. Saúde. D. Enfermidade. I. Higiene. 10. Teoria e métodos. A. Estudo de casos individuais. B. Teoria sociológica e histórica. Esse esquema engloba, de forma geral, as instituições sociais, as áreas de cooperação e conflito, os problemas sociais. Todas as variedades das relações humanas estão incluídas no total dos problemas enfocados pela pesquisa social. Todavia, o esquema não está completo. Um dos aspectos não enfocados refere-se à comunicação e, especificamente, às medidas de opinião e atitudes. 2.3 Tipos de pesquisa. Os critérios para a classificação dos tipos de pesquisa variam de acordo com o enfoque dado pelo autor. A divisão obedece a interesses, condições, campos, metodologia, situações, objetivos, objetos de estudo, etc. Anderegg, 1978, p. 33, apresenta dois tipos. A. Pesquisa básica pura ou fundamental, procura o progresso científico, a ampliação de conhecimentos teóricos, sem a preocupação de utilizá-los na prática. É uma pesquisa formal, que tem em vista generalizações, princípios, leis. Tem por meta o conhecimento pelo conhecimento. B. Pesquisa aplicada, caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade. Além dessas duas classificações, Best, 1972, p. 1213, acrescenta mais três. A. Histórica, descreve o que era. O processo focaliza 4 aspectos: investigação, registro, análise e interpretação de fatos ocorridos no passado, para, por meio de generalizações, compreender o presente e predizer o futuro. B. Descritiva, delineia o que é e aborda também 4 aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente. C. Experimental, descreve o que será quando há controle sobre determinados fatores, a importância encontrar-se nas relações de causa e efeito. Iman, 1967, p. 107108, indica dois tipos. A. Descritiva, simples descrição de um fenômeno.
B. Experimental, levantamentos explicativos, avaliativos e interpretativos, que têm como objetivos a aplicação, a modificação ou a mudança de alguma situação ou fenômeno. Há os que a classificam em A. Individual, realizada apenas por um indivíduo. B. Grupal, constituída por uma equipe formada por especialistas de vários campos do conhecimento humano. Celtis, Jalda, Deutsche Cook, 1965, p. 61-62, apontam 3 esquemas. A. Estudos formulativos, sistemáticos ou exploratórios, enfatizam a descoberta de ideias e discernimentos. B. Estudos descritivos, descrevem um fenômeno ou situação, mediante um estudo realizado em determinado espaço-tempo. C. Estudos de verificação de hipóteses causais, englobam a explicação científica e, em consequência, a sua previsão. A explicação pode levar à formulação de pesquisa de ciência da vida e ciência física, experimental pode ser realizada no campo ou em laboratório. C. Pesquisa social, visa melhorar a compreensão de ordem, de grupos, de instituições sociais e éticas. D. Pesquisa tecnológica ou aplicada, prática objetiva a aplicação dos tipos de pesquisa relacionados às necessidades imediatas dos diferentes campos da atividade humana. A. Ainda, os que subdividem os tipos de pesquisa em A. Monodisciplinar, pesquisa realizada apenas em um campo do conhecimento científico. B. Interdisciplinar, pesquisa em uma área de fenômenos estudados por investigadores de diferentes campos das ciências sociais, antropologia social, economia política, psicologia social, socioeconomia etc. O problema pode ser enfocado de modo distinto, mas há uma correlação entre todos eles, por se tratar de um mesmo fenômeno. Párdinas, 1977, p. 159. Outros tipos de pesquisa podem ser encontrados, como o elaborado por Perseu Abramo, 1979, p. 34 e 44, apresentado aqui de forma simplificada. 1. Segundo os campos de atividade humana ou os setores do conhecimento. A. Monodisciplinares. B. Multidisciplinares. C. Interdisciplinares. 2. Segundo a utilização dos resultados. A. Pura, básica ou fundamental. B. Aplicada. 3. Segundo os processos de estudo. A. Estrutural. B. Histórico. C. Comparativo. D. Funcionalista. I. Estatístico. F. Monográfico. 4. Segundo a natureza dos dados. A. Pesquisa de dados objetivos ou de fatos. B. Pesquisa subjetiva ou de opiniões e atitudes. 5. Segundo a procedência dos dados. A. De dados primários. B. De dados secundários. 6. Segundo o grau de generalização dos resultados. A. Censitária. B. Por amostragem, não probabilista ou aleatória. 7. Segundo a extensão do campo de estudo. A. Levantamentos, sondagens, surveys etc. B. Pesquisas monográficas ou de profundidade. 8. Segundo as técnicas e os instrumentos de observação. A. Observação direta, participante ou não participante. B. Observação indireta, consulta bibliográfica e documental, questionários e formulários, entrevistas, histórias de vida, biografias. 9. Segundo os métodos de análise. A. Construção de tipos. B. Construção de modelos. C. Tipologias e classificações. 10. Segundo o nível de interpretação. A. Pesquisa identificativa. B. Pesquisa descritiva. C. Pesquisa mensurativa. D. Pesquisa explicativa. 3. Planejamento da pesquisa. Examinaremos a seguir 3 componentes da pesquisa. 1. Preparação da pesquisa. A. Decisão. B. Especificação dos objetivos. C. Elaboração de um esquema. D. Constituição da equipe de trabalho. I. Levantamento de recursos e cronograma. 2. Fases da pesquisa. A. Escolha do tema. B. Levantamento de dados. C. Formulação do problema. D. Definição dos termos. I. Construção de hipóteses. F. Indicação de variáveis. G. Delimitação da pesquisa. H. Amostragem. I. Seleção de métodos e técnicas. J. Organização do instrumental de observação. K. Teste dos instrumentos e procedimentos. 3. Execução da pesquisa. A. Coleta de dados. B. Elaboração dos dados. C. Análise e interpretação dos dados. D. Representação dos dados. I. Conclusões. 4. Relatório de pesquisa. 3.1 Preparação da pesquisa. 3.1.1 Decisão. É a primeira etapa de uma pesquisa, o momento em que o pesquisador toma a decisão de realizá-la, no interesse próprio, de alguém ou de alguma entidade, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Nem sempre é fácil determinar o que se pretende investigar, e a realização da pesquisa é ainda mais difícil, pois exige do pesquisador dedicação, persistência, paciência e esforço contínuo.
A investigação pressupõe uma série de conhecimentos anteriores e metodologia adequada. 3.1.2 Especificação de objetivos. Toda pesquisa deve ter um objetivo determinado para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. Deve partir, afirma Underheg, 1978, p. 62, de um objetivo limitado e claramente definido, sejam estudos formulativos, descritivos, sejam de verificação de hipóteses. O objetivo torna explícito o problema, aumentando os conhecimentos sobre determinado assunto. Parakoff, 1975, p. 27, o objetivo da ciência não é somente aumentar o conhecimento, mas o de aumentar as nossas possibilidades de continuar aumentando o conhecimento. Paraservo, Bervian e Silva, 2014, p. 75, os objetivos que se tem em vista definem a natureza do trabalho, o tipo de problema a ser selecionado, o material a coletar. Eles podem ser intrínsecos ou extrínsecos, teóricos ou práticos, gerais ou específicos, de curto ou de longo prazo. Respondem às perguntas: por quê? Para quê? Para quem? 3.1.3 Elaboração de um plano. Desde que se tenha tomado a decisão de realizar uma pesquisa, deve-se pensar na elaboração de um plano que poderá ser ou não modificado e que facilite a sua viabilidade. O plano auxilia o pesquisador a conseguir uma abordagem mais objetiva, imprimindo ordem lógica ao trabalho. O plano consiste em elencar hierarquicamente, à semelhança de um sumário, os tópicos que serão objeto da pesquisa. Para que as fases da pesquisa se processem normalmente, tudo deve ser bem estudado e planejado, inclusive a obtenção de recursos materiais, humanos e de tempo. 3.1.4 Constituição de equipe de trabalho. Esse é outro aspecto importante no início da pesquisa, engloba recrutamento e treinamento de pessoas, distribuição das tarefas ou funções, indicação de locais de trabalho e todo o equipamento necessário ao pesquisador. A pesquisa também pode ser realizada apenas por uma pessoa. Responde à pergunta: quem? 3.1.5 Levantamento de recursos e cronograma. Quando a pesquisa é solicitada por alguém ou por alguma entidade, que vai patrociná-la, o pesquisador deverá fazer previsão de gastos, especificando cada um deles. Seria, portanto, um orçamento aproximado do montante, não rígido, de recursos necessários. Deve haver recursos financeiros para levar a cabo o estudo. Um cronograma, para executar a pesquisa em suas diferentes etapas, não poderá faltar. Responde às perguntas: quanto? Quando? 3.2 Fases da pesquisa. 3.2.1 Escolha do tema. Tema é o assunto que se deseja estudar e pesquisar. O trabalho de definir adequadamente um tema pode, inclusive, perdurar por toda a pesquisa. Nesse caso, deverá ser frequentemente revisto. Escolher um tema significa: a. Selecionar um assunto de acordo com as inclinações, as possibilidades, as aptidões e as tendências de quem se propõe elaborar um trabalho científico. B. Encontrar um objeto que mereça ser investigado cientificamente e que tenha condições de ser formulado e delimitado em função da pesquisa. O assunto escolhido deve ser exequível e adequado em termos tanto dos fatores externos quanto dos internos ou pessoais. A disponibilidade de tempo, o interesse, a utilidade e a determinação para se prosseguir o estudo, apesar das dificuldades, e levá-lo a cabo devem ser considerados. As qualificações pessoais, em termos de background da formação universitária, também são importantes. A escolha de um assunto sobre o qual, recentemente, foram publicados estudos deve ser evitada, pois uma nova abordagem torna-se mais difícil. O tema deve ser preciso, bem determinado e específico. Responde à pergunta: o que será explorado? 3.2.2 Levantamento de dados. Para a obtenção de dados, podem ser utilizados três procedimentos: pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e contatos diretos. A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, evitar duplicações e certos erros, e representa uma fonte indispensável de informações. Pode ainda orientar as indagações. A soma do material coletado, aproveitável e adequado variará de acordo com a habilidade do investigador, de sua experiência e capacidade em descobrir indícios ou subsídios importantes para o seu trabalho. Antes de iniciar qualquer pesquisa de campo, o primeiro passo é a análise minuciosa de todas as fontes documentais que sirvam de suporte à investigação projetada. A investigação preliminar, estudos exploratórios, deve ser realizada por intermédio de dois recursos: documentos e contatos diretos. Os principais tipos de documentos são: a. Fontes primárias, dados históricos, bibliográficos e estatísticos, informações, pesquisas e material cartográfico, arquivos oficiais e particulares, registros em geral, documentação pessoal, diários, memórias, autobiografias, correspondência pública ou privada, etc. b. Fontes secundárias, imprensa em geral e obras literárias. Contatos diretos, pesquisa de campo ou de laboratório, são realizados com pessoas que podem fornecer dados ou sugerir possíveis fontes de informações úteis. A pesquisa bibliográfica e a de campo podem ser executadas concomitantemente. 3.2.3 Formulação do problema.
Problema é uma dificuldade, teórica ou prática, no conhecimento de alguma coisa de real importância, para a qual se deve encontrar uma solução. Definir um problema significa especificá-lo em detalhes precisos e exatos. Na formulação de um problema, deve haver clareza, concisão e objetividade. Esses requisitos facilitam a construção da hipótese central. O problema deve ser levantado, formulado, de preferência em forma interrogativa e delimitado com indicação das variáveis que intervêm no estudo e de possíveis relações entre si. É um processo contínuo de pensar reflexivo, cuja formulação requer conhecimentos prévios do assunto, materiais informativos, ao lado de uma imaginação criadora. A proposição do problema é tarefa complexa, pois extrapola a mera identificação, exigindo os primeiros reparos operacionais, isolamento e compreensão dos fatores específicos que constituem o problema no plano de hipóteses e de informações. A gravidade de um problema depende da importância dos objetivos e da eficácia das alternativas. A caracterização do problema define e identifica o assunto em estudo, ou seja, um problema muito abrangente torna a pesquisa mais complexa, quando bem delimitado, simplifica e facilita a maneira de conduzir a investigação. Marinho, 1980, p. 55. Uma vez formulado o problema, devem-se seguir as etapas previstas, para atingir o proposto. O problema, antes de ser considerado apropriado, deve ser analisado sob o aspecto de sua valoração. A. Viabilidade, pode ser eficazmente resolvido por meio da pesquisa. B. Relevância, deve ser capaz de trazer conhecimentos novos. C. Novidade, estar adequado ao estágio atual da evolução científica. D. Exequibilidade, pode levar a uma conclusão válida. I. Oportunidade, atender a interesses particulares e gerais. Uma forma de conceber um problema científico é relacionar vários fatores, variáveis independentes, com o fenômeno em estudo. O problema pode tomar diferentes formas, de acordo com o objetivo do trabalho. Párdinas, 1977, p. 121125, apresenta os seguintes tipos. A. Problema de estudos acadêmicos, estudo descritivo, de caráter informativo, explicativo ou preditivo. B. Problema de informação, coleta de dados a respeito de estruturas e condutas observáveis, dentro de uma área de fenômenos. C. Problema de ação, campo de ação onde determinados conhecimentos são aplicados com êxito. D. Investigação pura e aplicada, estuda um problema relativo ao conhecimento científico ou à sua aplicabilidade. Podem chamar-se problemas de diagnóstico, de propaganda, de planificação ou de investigação. Responde às perguntas: o que? Como? 3.2.4 Definição dos termos. O objetivo principal da definição dos termos é torná-los claros, compreensivos, objetivos e adequados. É importante definir todos os termos que possam dar margem a interpretações errôneas. O uso de termos apropriados, de definições corretas, contribui para a melhor compreensão da realidade observada. Alguns conceitos podem estar perfeitamente ajustados aos objetivos ou aos fatos que eles representam. Outros, todavia, menos usados, podem oferecer ambiguidade de interpretação e ainda há aqueles que precisam ser compreendidos com um significado específico. Muitas vezes, as divergências de certas palavras ou expressões são devidas às teorias ou áreas do conhecimento que as enfocam sob diferentes aspectos. Por isso, os termos devem ser definidos, esclarecidos, explicitados. Se o termo utilizado não condiz ou não satisfaz ao requisito que lhe foi atribuído, ou seja, não tem o mesmo significado intrínseco, causando dúvidas, deve ser substituído ou definido de forma que evite confusão de ideias. O pesquisador não está precisamente interessado nas palavras, mas nos conceitos que elas indicam, nos aspectos da realidade empírica que elas mostram. Há dois tipos de definições. A. Simples, apenas traduz o significado do termo ou expressão menos conhecida. B. Operacional, além do significado, ajuda, com exemplos, na compreensão do conceito, tornando clara a experiência no mundo extensional. 3.2.5 Construção de hipóteses. Hipótese é uma proposição que se faz na tentativa de verificar a validade de resposta existente para um problema. É uma suposição que antecede a constatação dos fatos e tem como característica uma formulação provisória. Deve ser testada para determinar sua validade. Correta ou errada, de acordo ou contrária ao senso comum, a hipótese sempre conduz a uma verificação empírica. A função da hipótese, na pesquisa científica, é propor explicações para certos fatos e, ao mesmo tempo, orientar a busca de outras informações. A clareza da definição dos termos da hipótese é condição de importância fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Praticamente, não há regras para a formulação de hipóteses de trabalho de pesquisa científica, mas é necessário que haja embasamento teórico e que ela seja formulada de tal maneira que possa servir de guia na tarefa da investigação. Os resultados finais da pesquisa poderão comprovar ou rejeitar as hipóteses, neste caso, podem ser reformuladas e outros testes terão de ser realizados para sua comprovação. Na formulação de hipóteses úteis, há três dificuldades principais, apontadas por Goodhart, 1969, p. 75. A. Ausência ou desconhecimento de um quadro de referência teórico claro. B. Falta de habilidade para utilizar logicamente esse esquema teórico. C. Desconhecimento das técnicas de pesquisa existentes para ser capaz de expressar adequadamente a hipótese.
No início de qualquer investigação, devem-se formular hipóteses, embora, nos estudos de caráter meramente exploratório ou descritivo, seja dispensável sua explicitação formal. A utilização de uma hipótese é necessária para que a pesquisa apresente resultados úteis, ou seja, atinja níveis de interpretação mais altos. 3.2.6 Indicação de variáveis. Ao colocar o problema e a hipótese, deve-se também fazer a indicação das variáveis dependentes e independentes. Elas devem ser definidas com clareza e objetividade e de forma operacional. Todas as variáveis que possam interferir ou afetar o objeto em estudo devem ser não só levadas em consideração, mas também devidamente controladas, para impedir comprometimento ou risco de invalidar a pesquisa. 3.2.7 Delimitação da pesquisa. Delimitar a pesquisa é estabelecer limites para a investigação. A pesquisa pode ser limitada em relação ao assunto, selecionando um tópico, a fim de impedir que se torne ou muito extenso ou muito complexo. B. A extensão, porque nem sempre se pode abranger todo o âmbito no qual o fato se desenrola. C. Há uma série de fatores, como meios humanos, econômicos e de exiguidade de prazo, que podem restringir o seu campo de ação. Nem sempre há necessidade de delimitação da pesquisa, pois o próprio assunto e seus objetivos podem estabelecer limites. Anderegg, 1978, p. 67, apresenta 3 níveis de limites, quanto ao objeto, que consiste na escolha de maior ou menor número de variáveis que intervêm no fenômeno a ser estudado. Selecionado o objeto e seus objetivos, estes podem condicionar o grau de precisão e especialização do objeto. B. Ao campo de investigação, que abrange 2 aspectos: limite no tempo, quando o fato deve ser estudado em determinado momento, e limite no espaço, quando deve ser analisado em certo lugar. Trata-se evidentemente da indicação do quadro histórico e geográfico em cujo âmbito se localiza o assunto. C. Ao nível de investigação, que engloba 3 estágios exploratórios, de investigação e de comprovação de hipóteses, já referidos anteriormente. Cada um deles exige rigor e refinamento metodológico. Após a escolha do assunto, o pesquisador pode decidir ou pelo estudo de todo o universo da pesquisa, ou apenas sobre uma amostra. Na impossibilidade de pesquisar todos os indivíduos do grupo ou da comunidade que deseja estudar, devido à escassez de recursos ou à premência do tempo, utiliza uma amostragem, que consiste em obter um juízo sobre o total universo, mediante a compilação e exame de apenas uma parte, a amostra, selecionada por procedimentos científicos. O valor desse sistema vai depender de a amostra ser suficientemente representativa ou significativa. B. A amostra conter todos os traços característicos numa proporção relativa ao total do universo. 3.2.8 Amostragem. A amostra é uma parcela convenientemente selecionada do universo, população, é um subconjunto do universo. Os processos pelos quais se determina a amostragem são descritos em detalhe no capítulo 2 deste livro. 3.2.9 Seleção de métodos e técnicas. Os métodos e as técnicas a serem empregados na pesquisa científica podem ser selecionados desde que se estabelece o problema a ser resolvido, a formulação das hipóteses e a delimitação do universo ou da amostra. A seleção do instrumental metodológico está, portanto, diretamente relacionada com o problema a ser estudado. A escolha dependerá dos vários fatores relacionados com a pesquisa, ou seja, a natureza dos fenômenos, o objeto da pesquisa, os recursos financeiros, a equipe humana e outros elementos que possam surgir no campo da investigação. Tanto os métodos quanto as técnicas devem adequar-se ao problema a ser estudado, às hipóteses levantadas que se queira confirmar, ao tipo de informantes com que se vai entrar em contato. Nas investigações, em geral, nunca se utiliza apenas um método ou uma técnica e nem somente aqueles conhecidos, mas todos os que forem necessários ou apropriados para determinado caso. Na maioria das vezes, há uma combinação de 2 ou mais deles, usados concomitantemente. 3.2.10 Organização do instrumental de pesquisa. A elaboração ou organização dos instrumentos de investigação necessita de tempo, é uma etapa importante no planejamento da pesquisa. Em geral, as obras sobre pesquisa científica oferecem esboços práticos que servem de orientação na montagem dos formulários, questionários, roteiros de entrevistas, escalas de opinião ou de atitudes e outros aspectos, além de dar indicações sobre o tempo e o material necessários à realização de uma pesquisa. Ao se falar em organização do material de pesquisa, 2 aspectos devem ser apontados. A. Organização do material para a investigação, anteriormente referido. B. Organização do material de investigação, que seria o arquivamento de ideias, reflexões e fatos que o investigador vem acumulando no transcurso de sua vida. Iniciadas as tarefas de investigação, é necessário preparar não só os instrumentos de observação, mas também o dossiê de documentação relativo à pesquisa, pastas, cadernos, livretos, principalmente ficharios. Lebret, 1961, p. 100, indica 3 tipos de ficharios. A. De pessoas visitadas ou entrevistadas, ou que se pretende visitar, com alguns dados essenciais. B. De documentação, em que aparecem os documentos já lidos, ou a serem consultados, com as devidas referências. C. Dos indivíduos pesquisados, ou objetos de pesquisa, vistos em sentido estatístico, pessoas, famílias, classes sociais, indústrias, comércios, salários, transportes etc.
O arquivo deve conter também, cuidadosamente organizados, resumos de livros, recortes de periódicos, notas e outros materiais necessários à ampliação de conhecimentos. 3.2.11 Teste de instrumentos e procedimentos. Elaborados os instrumentos de pesquisa, o procedimento mais utilizado para averiguar a sua validade é o teste preliminar ou pré-teste. Consiste em testar os instrumentos da pesquisa sobre uma pequena parte da população do universo ou da amostra, antes de ser aplicado definitivamente, a fim de evitar que a pesquisa chegue a um resultado falso. Seu objetivo, portanto, é verificar até que ponto esses instrumentos têm realmente condições de garantir resultados isentos de erros. Em geral, é suficiente realizar a mensuração em 5% ou 10% do tamanho da amostra, dependendo do número absoluto dos processos mensurados. Deve ser aplicado por investigadores experientes, capazes de determinar a validez dos métodos e dos procedimentos utilizados. Nem sempre é possível prever todas as dificuldades e problemas decorrentes de uma pesquisa que envolva coleta de dados. Questionários podem não funcionar, as perguntas podem ser subjetivas, mal formuladas, ambíguas, de linguagem inacessível, os respondentes podem reagir negativamente, ou se mostrar equívocos, a amostra pode ser inviável, grande ou demorada demais. Assim, a aplicação do pré-teste poderá evidenciar possíveis erros e possibilitar a reformulação do questionário definitivo. Para que o estudo ofereça boas perspectivas científicas, certas exigências devem ser levadas em consideração: fidelidade da aparelhagem, precisão e consistência dos testes, objetividade e validez das entrevistas e dos questionários ou formulários, critério de seleção da amostra. O pré-teste pode ser aplicado a uma amostra aleatória representativa ou intencional. Quando aplicado com muito rigor, dá origem ao que se designa por pesquisa piloto. 3.13 Execução da pesquisa. 3.3.1 Coleta de dados. Etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, para recolher os dados previstos. É tarefa cansativa e toma, quase sempre, mais tempo do que se espera. Exige do pesquisador paciência, perseverança e esforço pessoal, além do cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo anterior. Outro aspecto importante é o perfeito entrosamento das tarefas organizacionais e administrativas com as científicas, obedecendo aos prazos estipulados, aos orçamentos previstos, ao preparo do pessoal. Quanto mais planejamento for feito previamente, menos desperdício de tempo haverá no trabalho de campo propriamente dito, facilitando a etapa seguinte. O rigoroso controle na aplicação dos instrumentos de pesquisa é fator fundamental para evitar erros e defeitos resultantes de entrevistadores inexperientes, ou de informantes tendenciosos. São vários os procedimentos para a realização da coleta de dados, que variam de acordo com as circunstâncias, ou com o tipo de investigação. Em linhas gerais, as técnicas de pesquisa são: A. Coleta documental. B. Observação. C. Entrevista. D. Questionário. I. Formulário. F. Medidas de opiniões e de atitudes. G. Técnicas mercadológicas. H. Testes. I. Sociometria. J. Análise de conteúdo. K. História de vida. Estas técnicas serão vistas, em detalhes, no capítulo seguinte. 3.3.2 Seleção, codificação e tabulação dos dados. Após a coleta de dados realizada de acordo com os procedimentos indicados anteriormente, eles são elaborados e classificados de forma sistemática. Antes da análise e interpretação, os dados devem seguir os seguintes passos: seleção, codificação, tabulação. A seleção é o exame minucioso dos dados. De posse do material coletado, o pesquisador deve submetê-lo a uma verificação crítica, a fim de detectar falhas ou erros, evitando informações confusas, distorcidas, incompletas, que podem prejudicar o resultado da pesquisa. Muitas vezes, o pesquisador, não sabendo quais aspectos são mais importantes, registra grande quantidade de dados; outras vezes, talvez por instruções mal compreendidas, os registros ficam incompletos, sem detalhes suficientes. A seleção cuidadosa de dados pode apontar tanto o excesso como a falta de informações. Neste caso, a volta ao campo, para a reaplicação do instrumento de observação, pode sanar tais falhas. A seleção concorre também para evitar posteriores problemas de codificação. Bicodificação é a técnica operacional utilizada para categorizar os dados que se relacionam. Mediante a codificação, os dados são transformados em símbolos, podendo ser tabelados e contados. A codificação divide-se em duas partes: 1. Classificação dos dados, agrupando-os sob determinadas categorias; 2. Atribuição de um código, número ou letra, tendo cada um deles um significado. Codificar quer dizer transformar o que é qualitativo em quantitativo, para facilitar não só a tabulação dos dados, mas também sua comunicação. A técnica da codificação não é automática, pois exige certos critérios ou normas por parte do codificador, que pode ser ou não o próprio pesquisador. C-tabulação é a disposição dos dados em tabelas, possibilitando mais facilidade na verificação das inter-relações entre eles. É uma parte do processo técnico de análise estatística, que permite sintetizar os dados de observação conseguidos pelas diferentes categorias e representá-los graficamente. Dessa forma, podem ser mais bem compreendidos e interpretados mais rapidamente.
Os dados são classificados pela divisão em subgrupos e reunidos de modo que as hipóteses possam ser comprovadas ou refutadas. A tabulação pode ser feita à mão ou à máquina. Em projetos menos ambiciosos, geralmente se utiliza a técnica de tabulação manual, que requer menos tempo e esforço, lida com pequeno número de casos e com poucas tabulações mistas e é menos dispendiosa. Em estudos mais amplos, com números de casos ou de tabulações mistas bem maiores, o emprego do computador é o indicado, economiza tempo, esforço, diminui as margens de erro e, nesse caso, fica mais econômico. Ver seção 3 do capítulo 4. 3.3.3 Análise e interpretação dos dados. Uma vez manipulados os dados e obtidos os resultados, o passo seguinte é a análise e interpretação destes, constituindo-se ambas no núcleo central da pesquisa. Ver o capítulo 5, que aborda minuciosamente a análise e interpretação dos dados. Para Best, 1972, p. 152, a análise e interpretação dos dados representa a aplicação lógica, dedutiva e indutiva, do processo de investigação. A importância dos dados está não neles mesmos, mas no fato de proporcionarem respostas às investigações. Análise e interpretação são duas atividades distintas, mas estreitamente relacionadas e, como processo, envolvem duas operações, que serão vistas a seguir. A análise, ou explicação, é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores. Essas relações podem ser estabelecidas em função de suas propriedades relacionais de causa e efeito, produtor-produto, de correlações, de análise de conteúdo, etc. Trujillo Ferrari, 1974, p. 178, ver capítulo 5. Em síntese, a elaboração da análise, propriamente dita, é realizada em três níveis. A. Interpretação, verificação das relações entre as variáveis independente e dependente, e da variável interveniente, anterior à dependente e posterior à independente, a fim de ampliar os conhecimentos sobre o fenômeno, variável dependente. B. Explicação, esclarecimento sobre a origem da variável dependente e necessidade de encontrar a variável antecedente, anterior às variáveis independente e dependente. C. Especificação, explicitação sobre até que ponto as relações entre as variáveis independente e dependente são válidas, como, onde e quando. Na análise, o pesquisador entra em mais detalhes sobre os dados decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir resposta para suas indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas. Estas são comprovadas ou refutadas, mediante a análise. B. Interpretação. É a atividade intelectual que procura dar significado mais amplo às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a interpretação significa a exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema. Esclarece não só o significado do material, mas também faz ilações mais amplas dos dados discutidos. Na interpretação dos dados da pesquisa, é importante que eles sejam colocados de forma sintética e de maneira clara e acessível. Dois aspectos são importantes. A. Construção de tipos, modelos, esquemas. Após os procedimentos estatísticos, realizados com as variáveis, e a determinação de todas as relações permitidas ou possíveis, de acordo com a hipótese ou problema, é chegado o momento de utilizar os conhecimentos teóricos, a fim de obter os resultados previstos. B. Ligação com a teoria. Esse problema aparece desde o momento inicial da escolha do tema. É de ordem metodológica e pressupõe definição em relação às alternativas disponíveis de interpretação da realidade social. Para proceder à análise e interpretação dos dados, devem-se levar em consideração dois aspectos: 1. Planejamento bem elaborado da pesquisa, para facilitar a análise e a interpretação. 2. Complexidade ou simplicidade das hipóteses ou dos problemas, que requerem abordagem adequada, mas diferente. A primeira exige mais tempo, mais esforço e é mais difícil de ser verificada. Na segunda, ocorre o contrário. Mesmo com dados válidos, é a eficácia da análise e da interpretação que determinará o valor da pesquisa. Best, 1972, p. 151-52, aponta alguns aspectos que podem comprometer o êxito da investigação. A. Confusão entre afirmações e fatos. As afirmações devem ser comprovadas, tanto quanto possível, antes de serem aceitas como fatos. B. Incapacidade de reconhecer limitações tanto em relação ao grupo quanto pelas situações, ou seja, tamanho, capacidade de representação e a própria composição, que pode levar a resultados falsos. C. Tabulação descuidada ou incompetente realizada sem os cuidados necessários, acrescentando, por isso, traços mal colocados, sumas equivocadas, etc. D. Procedimentos estatísticos inadequados levam a conclusões sem validade, em consequência de conhecimentos errôneos ou limitações nesse campo. I. Erros de cálculo podem ocorrer em virtude de se trabalhar com um número considerável de dados e de se realizarem muitas operações. F. Defeitos de lógica, falsos pressupostos, podem levar a analogias inadequadas, a confusões entre relação e causa e barra ou a inversão de causa e efeito. G. Parcialidade inconsciente do investigador de deixar-se envolver pelo problema, inclinando-se mais à omissão de resultados desfavoráveis à hipótese e enfatizando mais os dados favoráveis. H. Falta de imaginação, que impede a descoberta de dados significativos e barra ou a capacidade de generalizações, sutilezas que não escapariam a um analista mais sagaz.
A imaginação, a intuição e a criatividade podem auxiliar o pesquisador, quando bem treinadas. 3.3.4 Representação dos dados, tabelas, quadros e gráficos. A tabelas é um método estatístico sistemático de apresentar os dados em colunas verticais ou fileiras horizontais, que obedece à classificação dos objetos ou materiais da pesquisa. É bom auxiliar na apresentação dos dados, uma vez que facilita, para o leitor, a compreensão e a interpretação rápida da massa de dados. Com apenas uma olhada, poderá apreender importantes detalhes e relações. Todavia, seu propósito mais importante é ajudar o investigador na distinção de diferenças, semelhanças e relações, pela clareza e destaque que a distribuição lógica e a apresentação gráfica oferecem às classificações. Quanto mais simples for a tabela, concentrando-se sobre limitado número de ideias, melhor, ela fica mais clara, mais objetiva. Quando são muitos os dados, é preferível utilizar um número maior de tabelas, para não reduzir o seu valor interpretativo. O que caracteriza a boa tabela é a capacidade de apresentar ideias e relações independentemente do texto de informações. Constituem regras para a utilização das tabelas. 1. No texto, a tabela deve identificar-se pela palavra escrita com letra maiúscula, seguida de um algarismo arábico correspondente. 2. O título é colocado 2 espaços abaixo da palavra tabela e é ordenado em forma de pirâmide invertida, não se usando pontuação terminal. 3. O título principal deve ser curto, indicando claramente a natureza dos dados apresentados. Esporadicamente, pode aparecer um subtítulo. A fonte dos dados, representados na ilustração, deve ser posta abaixo da tabela, com nome do autor, ano de publicação, página. Tabelas e quadros não são sinônimos. Item tabela apresenta informações tratadas de forma estatística, ver IBGE, 1993. Para a NBR 14724, é uma ilustração com dados elaborados segundo cálculos estatísticos. Consiste em um cruzamento de conceitos, palavras e números para explicar uma ideia. Confronte com Tomás I. Medeiros, 2008, p. 13. Item quadro é definido na seção 4.2.2.2 da NBR 12.256 como apresentações de tipo tabular que não emprega dados estatísticos. Tanto os quadros como as tabelas são numerados, consecutiva e independentemente, em algarismos arábicos. Bigráficos são figuras que servem para a representação dos dados. O termo é usado para grande variedade de ilustrações, gráficos, esquemas, mapas, diagramas, desenhos, etc. Os gráficos, utilizados com habilidade, podem evidenciar aspectos visuais dos dados, de forma clara e de fácil compreensão. Em geral, são empregados para dar destaque a certas relações significativas. A representação dos resultados estatísticos com elementos geométricos permite uma descrição imediata do fenômeno. Existem numerosos tipos de gráficos estatísticos, mas todos eles podem formar 2 grupos. A. Gráficos informativos, que são os que objetivam dar ao público ou ao investigador um conhecimento da situação real, atual, do problema estudado. Devem ser feitos com cuidados tais que o desenho impressione bem, tenha algo de atraente. Esse cuidado artístico, porém, não deve ser exagerado a ponto de prejudicar o observador na apreensão fácil dos dados. B. Gráficos analíticos, históricos, políticos, geográficos, cujo objetivo, além do de informar, é fornecer ao pesquisador elementos de interpretação, cálculos, inferências, previsões. Devem conter o mínimo de construções e ser simples. Podem ser usados também como gráficos de informação. Serão vistos juntamente com as tabelas de frequências. Os gráficos ainda podem ser linear, de barras ou colunas, circular ou de segmentos, de setores, diagramas, pictóricos, cartogramas, organogramas, etc. Ver seção 4.5 do capítulo 5. 3.3.5 Conclusões. Última fase do planejamento e organização do projeto de pesquisa, que explicita os resultados finais considerados relevantes. As conclusões devem estar vinculadas à hipótese de investigação, cujo conteúdo foi comprovado ou refutado. Em termos formais, conclusão é uma exposição factual sobre o que foi investigado, analisado, interpretado, é uma síntese comentada das ideias essenciais e dos principais resultados obtidos, explicitados com precisão e clareza. Ao redigir as conclusões, o pesquisador deve apontar os problemas que ficaram sem solução, se houver, a fim de que no futuro possam ser estudados pelo próprio autor ou por outros. Em geral, a conclusão não se restringe a simples conceitos pessoais, mas apresenta inferências sobre os resultados, evidenciando aspectos válidos e aplicáveis a outros fenômenos, indo além dos objetivos imediatos. Sem a conclusão, o trabalho parece não estar terminado. A introdução e a conclusão de qualquer trabalho científico, em geral, são as últimas partes a serem redigidas e devem estar em harmonia, ou seja, os objetivos propostos na introdução devem aparecer como cumpridos na conclusão. 3.4 Relatório. Exposição geral da pesquisa, desde o planejamento às conclusões, incluindo os processos metodológicos empregados. Deve ter como base a lógica, a imaginação e a precisão e ser expresso em linguagem simples, objetiva, concisa e coerente, ver seção 2 do capítulo 6. Tem a finalidade de dar informações sobre os resultados da pesquisa, se possível com detalhes, para que eles possam alcançar relevância. São importantes a objetividade e o uso do registro linguístico que goza de prestígio, o chamado nível culto da linguagem.
Em relação ao uso da pessoa verbal, há variação, há pesquisas em que prevalece a impessoalidade e outras que admitem o uso da primeira pessoa do plural, e há ainda até pesquisas que admitem o uso da primeira pessoa do singular. Celtis, Jalda, Deutsche Cook, 1965, p. 517, apontam 4 aspectos que o relatório deve abranger. A. Apresentação do problema ao qual se destina o estudo. B. Processos de pesquisa, plano de estudo, método de manipulação da variável independente, se o estudo assumir a forma de uma experiência, natureza da amostra, técnicas de coleta de dados, método de análise estatística. C. Os resultados. D. Consequências deduzidas dos resultados.